sediar este painel, convido ao palco o senhor Raul Lamarca, diretor-presidente do Sindicato de Operadores Portuários do Maranhão, Sindomar. Seja bem-vindo, senhor Raul Lamarca. Convido os nossos painelistas. Igor Pontes, da PSTEC. Leandro Duca, da Hexagon Pro. Bruno Balbi, da I4CIA. E Wagner de Blage, da Speedbird Aero. Por gentileza, que possamos aplaudir os nossos convidados que estão no palco, como forma de acolhida e boas-vindas. E os aplausos já sabemos como é, né? Levanta as mãos. É uma grande alegria poder recebê-los na 17ª Expolog. Para início dos trabalhos, com a palavra o mediador Raul Lamarca. Bom, boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Prazer estar aqui na 17ª Expolog. Agradecer o convite da minha amiga Enid, né, que esteve com a gente lá no Maranhão em abril, num evento sobre inovação no setor portuário, né, Porto. Esse setor que é a minha especialidade, né? Mas nós estamos aqui para falar hoje de logística de uma maneira mais ampla, não só no setor portuário, mas para falar também de outros modais, né? Eu queria começar essa pequena introdução antes de passar para os meus amigos painelistas, afinal de contas vocês vieram vê-los, não a mim, né? Vocês acreditam que tecnologias emergentes da era da digitalização levarão a inovações com grande impacto no nosso setor, o setor logístico? Muita gente entende que a logística não transforma valor, ela transporta e armazena, né? Que é um setor de baixa intensidade tecnológica e que, portanto, a inovação não tem muito a ver com logística. O que a gente quer com esse painel hoje aqui é desafiar completamente essa crença, né? E eu queria, antes de prosseguir, contar uma história para vocês. A história do container e como o container, como inovação, mudou bastante a indústria portuária. O ano era 1950, né, nos Estados Unidos. Tinha um pequeno empreendedor que fazia frete da cidade de Lafayette, na Carolina do Norte, para os portos de Nova York e Nova Jersey. Ele fazia frete de algodão, né? Esse cara viria a ser o fundador da hoje a Maersk, né, que é uma das maiores companhias de navegação do mundo. Mas naquela época ainda como operador de fretes rodoviários, num daqueles muitos momentos em que ele aguardava aqueles fardos de algodão serem carregados nas suas embarcações, ele pensava, será que não tinha uma forma dessa carga ser embarcada diretamente no navio, com mais produtividade? Assim eu conseguiria ter mais fretes. Ele ainda não sabia, mas essa ideia era o protótipo do que viria a ser a caixa metálica, o container, que mudou para sempre a maneira como o transporte marítimo era feito, né? Eu estou falando ali já da década de 60, quando a primeira viagem de container foi feita, e 90 anos depois, uma tecnologia que estava surgindo, que era a internet, mudou para sempre a maneira como o transporte marítimo era feito, né? Criando as cadeias de suprimentos globais, e hoje 90% de tudo que a gente consome no mercado internacional, em alguma perna passa pelo container, né? Então, se uma história como essa não é suficiente para mostrar como a inovação tem a ver com a logística, eu não sei mais o que seria suficiente, né, meus painelistas? Então, apresentar um pouco aqui para vocês. Nós estamos aqui com Logitechs, são empresas de base logística, né? Elas aplicam tecnologias emergentes, como a gente está acostumado a saber, internet das coisas, blockchain, realidade virtual, realidade aumentada, gêmeo digital, enfim. Várias tecnologias como essa já são implantadas por Logitechs no mundo inteiro, e no Brasil a gente tem um relatório muito interessante, né? Que é do Distrito Logitech Report do ano passado. Já são quase 300 startups mapeadas nesse cenário logístico. Já são mais de 10 mil pessoas empregadas no setor. A gente não está falando de um setor pequeno, né? A gente está falando de empresas e startups que estão iniciando, mas já movimenta muita gente. Desde 2011, né, mais de R$ 1 bilhão foram investidos em Logitechs no Brasil, né? Em mais de 100 rodadas de investimento. Então, é um setor que não está para brincadeira, né? A categoria mais popular é de entrega. A gente tem uma startup de entrega aqui, inclusive, que representa quase 80% disso. E é uma honra saber que dessas 300 startups, 4 estão nesse painel aqui à tarde, hoje com a gente, né? E como é que vai funcionar esse painel? Eu estou fazendo essa fala inicial aqui para vocês. A gente vai ter 5 minutos para cada uma das startups que vão se apresentar.
E ao final nós teremos o tempo para as perguntas, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, registrem ela aí, né? O pessoal do online também já manda no chat, que a gente vai responder todas as perguntas aqui no final. Então, a gente está com o tempo aqui na frente, né? O cronômetro, como vocês podem ver. Se a startup quiser mais tempo de pitch, esse tempo ele vai ser deduzido das perguntas, importante dizer, né? E eu vou pedir... não sei se é possível, mas se fosse para cronometrar, para projetar o cronômetro aqui, mas acho que é difícil, a gente olha aqui na frente mesmo. E é isso. Eu estou aqui hoje com Igor Pontes, que é CEO e co-founder da PSTech, e nosso conterrâneo aqui representando a cidade de Fortaleza, né? Lá de Salvador vem meu amigo Bruno Balbi, fundador da i4C, Leandro Duca, como diretor de operações da Hexagon Pro, e o Wagner Delbage, como diretor de operações da Speedbird. Pessoal, aproveitem esse painel, são startups fera, né? Aqui eu tenho cases de nível internacional e espero que vocês desfrutem bastante. Uma boa tarde a todos e aproveitem. Para abrir a nossa sessão aqui de apresentações, eu chamo meu amigo Igor Pontes, CEO e co-founder da PES Logitech. Bem, boa tarde a todos. Obrigado a Enid, a mestra aqui, a nossa grande anfitriã dessa feira maravilhosa, meu amigo Raul Lamarca, que veio especialmente aí do Maranhão representar esse painel maravilhoso. E vou correr aqui com o meu tempo, que ele já está iniciado, né? Então eu sou Igor Pontes, sou doutor em logística e, como o Raul falou, sou CEO dessa empresa de tecnologia. Ela se chama PES, Tecnologia em Logística, né? Só uma curiosidade, PES foi o primeiro transporte catalogado no mundo, né? Que representa uma barcaçazinha, então tem tudo a ver com a nossa logo, né? Um barco com dados sobre o barco. Bem, o nosso grande objetivo é proporcionar a eficiência, inteligência, otimização das operações. E nós nos focamos em dores do mercado, né? Nós nos focamos na questão do caminhão e do motorista, né? Esse é o nosso foco dentro da logística, tentando processar informações, dados e gerar inteligência para essa relação tão problemática, digamos assim, né? Um grande calo das transportadoras, dos embarcadores, das indústrias. E no nosso módulo gestão de frota, nós temos dois módulos, né? Uma gestão de frota e o outro é contratação de autônomos. No nosso módulo gestão de frota, nós proporcionamos aos nossos clientes rastrear, né, a sua carga, o seu caminhão, reconhecer o motorista, né? Esse é o nosso grande diferencial, é que nós nos preocupamos em entregar para o nosso cliente como é que esse motorista está guiando o caminhão, né? O que nós chamamos de digeribilidade. Acelera muito, freia muito, porque tudo isso vai impactar no consumo do combustível, na manutenção do caminhão, na vida útil do caminhão, né? Além disso, nós proporcionamos, né, criação de KPIs, de indicadores de desempenho, e nós temos a capacidade de customizar a nossa solução. Então, nós temos essa liberdade por ser uma startup, não vendemos um produto de prateleira fechado para o cliente. E como nós trabalhamos com arquitetura de Big Data, nós trabalhamos todas as informações, nós processamos em tempo real e conseguimos entregar alertas e ocorrências. Ou seja, o nosso cliente diz o que ele quer ser informado, ele parametriza a operação e o que sair do parametrizado, ele passa a ser informado. Tudo isso em tempo real, por conta de nós termos uma arquitetura de Big Data. Aqui eu vou passar para vocês algumas telas da nossa solução. Nós nos inspiramos no modelo Kanban, né, de gestão à vista. Então o caminhão vai se movimentando ao longo da sua jornada e o caminhão vai mudando, né, as cores e os locais a partir das cercas eletrônicas que foram pré-determinadas, a partir das entregas que são realizadas durante o dia. E ao lado de cada caminhão tem um sinalzinho vermelho, isso quer dizer que alguma ocorrência foi realizado por aquele motorista, né? Ou uma velocidade máxima, ou o caminhão ficou muito tempo parado com a ignição ligada, gastando combustível, ou ele saiu da rota. Então, os alertas de ocorrência aparecem na tela. É o que chamamos de torre de controle, né? Nós entregamos uma grande torre de controle para ser gerida pelo gestor de frota, né? Aqui são alguns indicadores que nós desenvolvemos para clientes. O indicador hoje mais demandado é consumo de combustível em tempo real, então a gente entrega
é entrega mesmo a palavra, né? É entrega, como é que está o comportamento do motorista. Aqui é a nossa tela de rastreamento em tempo real, então a gente tem como entregar, né, para o minuto, nosso cliente professor. a expectativa de chegada no seu ponto de destino, né? Aqui mais um conjunto de indicadores, e para finalizar o nosso último produto desenvolvido, contratação de autônomo, um modelo aí desenvolvido para acelerar esse processo de contratação, né, que é uma realidade do mercado. As empresas hoje em dia não se propõem mais a ter uma frota, sobretudo se aquilo não é o business dela. Então, uma indústria, uma empresa varejista que vai no mercado captar motoristas autônomos, a gente otimiza essa operação, né? Tudo isso comunicando via WhatsApp. Então, a nossa plataforma manda informações de carga para o WhatsApp dos motoristas de uma base de dados ou da empresa, ou se ele quiser tornar público essa oferta, a gente se conecta com vários apps de match, né, entre carga e motorista. Então, a partir disso, você passa a rastrear também esse motorista autônomo e passa a conhecê-lo ele através da criação de um histórico do motorista. Então, eu finalizo por aqui, dado que o meu tempo está esgotado. Obrigado a todos vocês. Obrigado, professor Igor Pontes, fantástico. Sou um admirador do professor Igor, ele veste vários chapéus, chapéu de gestor, chapéu de empreendedor, chapéu de professor, né? Obrigado pela sua brilhante apresentação. E inovação é isso, né? Vocês veem que o modelo de negócio da PS era bem diferente quando surgiu, bastante focado no controle de desempenho de frotas, e hoje eles já estão migrando, né, e adicionando à sua base um novo modelo de negócio que é o de buscador de fretes, né? Inclusive dando matches aí, quem sabe, contratar esses freteiros autônomos, né? Fantástico, professor. Ótimo case. E agora eu chamo o meu amigo, na sequência aqui, deixa eu ver que está certinho as apresentações, só para não cometer nenhum engano. É o Leandro Duca, diretor de operações da Hexagon Pro. Leandro, por favor. Obrigado a todo mundo aí pela participação e agradeço Raul aí pelo convite de apresentar a Hexagon, né? O que é a Hexagon? A gente nasceu lá no Porto de Santos, uma startup santista para atender os terminais portuários, né? Vou tentar ser rápido aqui, viu? Mas o sistema é bem grande. Então a gente tenta organizar, né, como se fosse um RP para terminais portuários. Então a gente controla desde a cadeia de logística do agendamento ao embarque. Acho que os módulos principais aqui, passando pelo agendamento, a parte de rastreabilidade, né, do veículo. Essa mercadoria normalmente ela sai da fábrica ou do produtor. Então o caminhão precisa ter um agendamento para determinar se aquela agenda está disponível ou não, né? Se aquelas janelas dentro do terminal portuário está disponível ou não. Pode avançar. A parte de rastreabilidade também do veículo, né? A gente se conecta aí com outras startups para trazer esse dado real e a gente vem avançando, né? Então a carga chegou lá no terminal portuário e precisa ser armazenada. A gente desenvolveu um aplicativo de coletores que faz o double check dessa mercadoria, validando se o que entrou realmente condiz aquilo que está no veículo, né? Utilizando inteligência artificial, a gente consegue trazer previsibilidade, né? Fazer esse ganho aí de performance da operação portuária. Desenvolvemos também um WMS próprio para terminais portuários, onde que você consegue alocar a carga e garantir a rastreabilidade desse produto. Vou avançar, por favor. Tanto para cargas unitizadas quanto para grãos. Então atendemos aí empresas de celulose, bobina de ferro, qualquer material unitizado e granéis. E aí começa a brincadeira no planejamento do embarque do navio, né? Desenvolvemos um planejador que você consegue controlar a carga dentro
de cada camada do navio dentro do porão desse navio. O que ganha com isso, né? Você ganha capacidade de armazenamento do navio. Com isso você consegue exportar mais. Todo o processo de exportação é gerado os eventos que são necessários para a prancha contratual, junto com o terminal e o operador. Aí temos um módulo de hatch list e de line-up. Esse line-up a gente quer trazer aí a possibilidade de simulação, aonde que um navio que estiver com atraso ou a carga estiver baixa no estoque, poder simular se compensa ou não esse navio atracar ou não no porto. Com isso efetiva aí os contratos e diminui a demurragem e os custos de operação. O hatch list é aquilo que o terminal precisa entregar para o armador. Um minuto, Leandro. Aonde está posicionada essa carga e como na entrega, né, no porto de destino, como essa carga será retirada. Nós temos diversos módulos, né? Vocês veem que é um sistema completo para a gestão portuária. Toda a parte de BI, toda a parte de aduaneira, o sistema também faz essa gestão, né? Integração com o Syscomex, Cefaz, API Recintos, né? Toda a parte gerencial realmente que um terminal precisa entregar. Possuímos a parte de BI, porque imagina a quantidade de dados que foram armazenados nesse sistema, né? Então o BI aí vem para completar e gerir isso aí, trazendo dados para tomadas de decisões. É isso aí. Uma salva de palmas para o Leandro, gente. Obrigado, Leandro. Fantástico. Há muito tempo se fala na logística, né, do conceito de intermodalidade ou de multimodalidade. Mas como é possível aplicar esse conceito numa era em que a informação ela é digital, né? Acho que precisa-se de plataformas e de soluções como essa que o Leandro apresentou aqui para a gente hoje. Obrigado, Leandro. Dando sequência aqui, eu chamo agora direto de Salvador meu amigo Bruno Balbi, CEO e co-founder da I4C. Meu nome é Bruno, eu venho de Salvador e em 2015, eu e mais meus 2 fundadores, a gente fundou a Preamar, que se tornou a I4C. E a grande visão nossa era trazer previsibilidade para as operações marítimas costeiras. Porque eu tenho certeza que nessa plateia aqui, alguém já xingou previsão de tempo em algum momento. Então, pensou em fazer um churrasco, ou pensou em sair para andar com um cachorro, achando que não ia chover. Vai. E terminou que choveu de qualquer jeito, né? Então, o nosso grande objetivo é fazer com que as previsões de mar e tempo, então vento, corrente, onda, maré e todos esses parâmetros ambientais que não são controlados pela gente, são controlados pela natureza, eles realmente sejam fáceis, simples de entender e, mais do que tudo, preciso. Então, ao invés de focar a empresa em dar somente as melhores informações de mar e tempo, então através de previsões de corrente, de vento, de mar, a ideia é traduzir o que essas informações significam na prática. Porque aqui ninguém quer saber se a chuva vai ser de 80 milímetros ou de 100% de chuva, 60% de chuva. A gente quer saber se traz um guarda-chuva ou se não traz. E para o setor marítimo, para a logística portuária, saber o impacto de mar e tempo pode ajudar a evitar acidentes como esse, que foram causados por um vento que entrou errado durante a entrada do navio no canal de Suez. E para entender o tanto de impacto que isso trouxe, 6 dias com o canal de Suez parado, travou 10% de toda a logística global de óleo, de carga, e é realmente um impacto muito grande, sem contar as vidas e o impacto ambiental que isso pode trazer. Isso se torna cada vez mais importante no momento que a gente percebe que as mudanças climáticas estão começando a fazer com que esse tipo de evento, de ventos fortes, ondas grandes, tempestades, inundações, furacões, fiquem cada vez mais constantes, mais intensas.
Então fica cada vez mais importante realmente prever com muita acurácia e dar a melhor informação para as melhores decisões do setor marítimo possível. E a I4C faz isso de duas formas. A primeira parte da tecnologia, a gente transforma uma previsão que ela tem muito pouca resolução. É como se fosse uma foto com um pixel de 50 quilômetros. Então, é bom para saber se vai chover no estado do Ceará, mas a gente quer saber o impacto no navio, no berço, no canal de navegação. Então, a gente transforma uma previsão que tem 50 quilômetros de pixel numa previsão que tem 10 metros de pixel. Então, a gente consegue entender o que vai acontecer com muita acurácia no berço, em cima do navio, no canal de navegação, no pátio do porto, para trazer a melhor informação possível. Então, como eu falei, essa é metade da informação, e para dar um pouco de ilustração, isso é o que significa uma previsão de onda lá em Portugal, com um cliente nosso chamado PSA Cines, terminal de contêineres. Na direita a gente tem uma previsão de onda global, com um dado sendo entregue, e na esquerda a gente tem uma previsão hiperlocal de onda. Então dá para ver que as ondas elas mudam de direção, interagem com o quebra-mar, aumentam de tamanho, diminuem de tamanho, e esse tipo de detalhe que é importantíssimo para a segurança da navegação de um navio, para a operação de um guindaste, de um terminal de contêineres e para tudo que é impactado por condições de mar e tempo. E como eu falei, essa é a metade da brincadeira. A segunda é para cada terminal, para cada cliente, para cada navio, existem impactos diferentes. Então, às vezes é um vento, às vezes é vento combinado com onda, às vezes é só maré, às vezes é tudo ao mesmo tempo. Então, cada usuário é capaz de entrar na nossa plataforma e cadastrar as decisões que devem ser tomadas a depender das condições ambientais. Porque ele para de ter que interpretar aqueles gráficos de previsão que sobe, desce, porcentagem de chuva, e passa a focar no que importa, que é as decisões de segurança e eficiência do próprio terminal. E a gente fica muito feliz de dizer que de todos os nossos clientes, a gente traz alguns exemplos aqui, por exemplo, no Porto de Roterdã. Esqueci de avisar, Bruno, 42 segundos. Desculpa. Porto de Roterdã, só nesse último trimestre, a gente conseguiu capturar 40 eventos de vento que poderiam quebrar cabos de navios ou fazer com que o navio colida com o porto. No Porto do Açu foram mais de 180 eventos que a gente conseguiu capturar, que as previsões normais não capturaram. Na Vopak 58, na Ferroport 108, e cada evento desse poderia ser uma vida perdida, poderia ser um navio que bate, poderia ser uma carga perdida, poderia ser um impacto ambiental. Então a gente fica muito orgulhoso de conseguir realmente ajudar muito esses nossos clientes, que no Brasil já são os principais players. A gente começou a trabalhar no Chile agora, Dinamarca, Holanda e Portugal. Então a gente está muito feliz de fato de estar ajudando o setor marítimo cada vez mais a estar um passo à frente do tempo e das condições de mar. Então, agradeço muito a presença, Raul. Obrigado pelo convite. E tô à disposição. Obrigado, Bruno. Uma salva de palmas para o Bruno e da I4C. Obrigado. E agora, por último, vou chamar meu amigo Wagner Delbage, diretor de operações da Speedbird. Um case aí, tivemos um case do rodo, 2 cases portuários e marítimos e agora um case do aero, né? Boa tarde, pessoal. Prazer, Wagner Delbage, diretor de operações. Então, aqui nós somos uma empresa de logística aérea não tripulada. Desenvolvemos os drones e também a tecnologia para, assim, resolver a dor de muitos clientes aqui no Brasil e também no exterior. No Brasil se perde muito tempo e dinheiro no trânsito das grandes cidades e também vacinas e medicamentos em área rural, pela dificuldade de chegar ou por pontes quebradas, rodovias quebradas em caso de chuva e a gente acaba encurtando essa distância. Temos também alguns casos de ilhas próximos a continentes que fazemos a ligação rápida, segura e não precisa aguardar nenhuma balsa, nenhum método convencional de transporte. A Speedbird está no mercado desde 2018, já temos mais de 5.000 horas voadas, temos 8 clientes que são referências mundiais nas suas áreas, temos 3 modelos de drone já em uso, em voo, mais de 10 parceiros globais que trazem a tecnologia e inovação para o Brasil, assim contribuindo com a gente, e já fizemos mais de 3.200 entregas nesse período.
conseguimos também, junto com os órgãos reguladores, a aprovação da ANAC e do DSEA para a primeira entrega via drone, a BVLOS, que é além do alcance visual do operador ou do piloto. É algo inédito, não só no Brasil, mas também poucos lugares do mundo têm essa autorização. Temos aí uma frota, né, de 3 aeronaves. A quarta aeronave ela já está sendo desenvolvida. Atuamos aí desde 2 kg de entrega até a 6 kg de entrega, voando de 3 km a 50 km de raio, ou seja, chegando a 100 km de distância em uma perna só de voo, né? Aqui alguns de nossos parceiros, né? Cliente nosso como o iFood foi lá no começo, acreditou na gente, fez uma parceria de pesquisa e desenvolvimento, acumulamos inúmeras horas. Com isso, abrimos a carteira com aprovação da ANAC para operação comercial de entrega. Esses são os nossos clientes hoje, começando aí com alimentos, passando por medicamentos, bebidas, cosméticos, também na tecnologia, no e-commerce e na saúde bucal. A Speedbird, ela não só opera o drone e faz acontecer aquela entrega que o povo tanto aguarda, mas também planeja a construção do drone. Então, boa parte do drone é construída no Brasil, em São Paulo, no estado de São Paulo hoje. Tem também o software que planeja o voo, executa o voo e controla essa aeronave. Ela é automatizada, não usa radiocomunicador como de costume nos drones. Isso traz segurança. As operações, elas são de infraestrutura instalada pela Speedbird, o cliente não precisa se preocupar com isso. E os operadores são homologados pela ANAC para poder operar esse drone. E somando isso tudo, né, nós temos contato direto com o órgão certificador, e eles acreditam muito na gente, assim como já provamos em inúmeros testes de voo. Por isso nós recebemos essa autorização de voo quase inédita no mundo, né, inédita no Brasil. Aqui um pouco da área onde a gente voa, nós temos aí, os drones são separados em 3 classes. A classe 3 é onde nós estamos. Um minuto, Wagner. Onde nós estamos com drones de até 25 quilos. A classe 2 são drones de até 150 quilos. E a classe 1 são drones com mais de 150 quilos. Hoje ainda não voamos sobre pessoas, então por isso trazemos as soluções de áreas rurais, ligando ilhas a continente, trazendo sim essa solução. Aqui tem o nosso contato, eu agradeço a todos, fico à disposição para perguntas e muito obrigado pelo convite, pela participação do evento, estou à disposição. Uma salva de palmas para o Wagner, da Speedbird, fantástico. Bom, o formato de inovação é um pouco diferente, né? As apresentações são mais curtas, porque a gente pressupõe que vai haver bastante participação do público, né? Então, para aqueles que estão interessados em fazer pergunta, levantem a mão, que acho que o pessoal da organização... Tá, entendi, perfeito. E eu queria fazer alguns breves comentários aqui, né? Como eu falei, nós tivemos bastantes modais logísticos aqui contemplados. A solução da Pestec do meu amigo Igor, focado mais no rodoviário, gestão de frota inteligente, né? Acho que isso é uma tendência. Tivemos aqui depois o Leandro mostrando a multimodalidade, não do ponto de vista de serviços físicos, mas do ponto de vista de serviços digitais. Importantíssima a aplicação de tecnologias nesse sentido. O case fantástico que o Bruno trouxe para a gente, né? A gente conversava ontem no jantar e ele disse que quando ele foi ser acelerado pelo programa de inovação no Porto de Roterdã, o governo da Holanda chegou para ele e perguntou: tá bom, mas aqui eu uso uma solução parecida com o clima-tempo, me prova que tu é melhor, né? E vocês viram que é muito melhor, não tem como comparar, né? É um case fantástico aqui da FOC. E por último, a Speedbird, né? Conversei muito com o Manuel ontem, eles fizeram um voo de teste hoje, é simplesmente uma solução fantástica. Eu imaginei que a regulação na ANAC ainda não permitia, né, fazer tudo aquilo que vocês fazem. Tem um trajeto lá em Sergipe, né? Eles têm um hub point, como eles falaram. E hoje o cara faz o pedido no iFood, o drone sai com a entrega, deixa no hub point, o entregador chega lá e faz a entrega de moto. Então não chega na tua janela ainda, né, Wagner? Mas é uma tendência, quem sabe, no futuro, né? Eu fico muito feliz com a participação de vocês.
Como eu disse, existe uma crença, né, na logística, especificamente no meu setor, do setor portuário, que inovação não conversa com o nosso setor. Eu espero que a gente tenha conseguido desafiar essa crença aqui hoje com todos esses cases de nível internacional que vocês puderam conhecer, né? Tem alguma pergunta? No celular. Entendi, perfeito. Então, não tivemos perguntas até agora, mas a gente ainda tem um tempinho até o fim do painel. E assim, eu pude conversar com todos os painelistas ontem. E uma questão que a gente começou a perceber são possíveis sinergias que essas empresas apresentam entre si, né? Eu lembro que, por exemplo, o Wagner tem esse case dele com drones, né? E já está fazendo esses fretes. Será que de repente não poderia caber aí uma parceria com a i4C, né? Ou será que não poderia caber uma parceria também com a Hexagon, né? Ou quem sabe com a PS? Será que essas 4 empresas não poderiam trabalhar juntas? Eu queria fazer essa pergunta para cada um dos painelistas. Professor Igor, por favor. Eu acho que na área de tecnologia sempre há possibilidade de parceria e de complementariedade, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Porque quando a gente está desenvolvendo uma solução, sempre há possibilidades de ramificações, né? Nós mesmos da PES já desenvolvemos um projeto de monitoramento e rastreabilidade dentro de uma área portuária, né? Então a gente se preocupou em reconhecer o ambiente portuário, né? Como dos colegas aqui que também trabalham na área portuária, seria uma forma de complementariedade, no sentido de que eu quero identificar, né, como uma dor do Porto de Açu que surgiu lá em Itaqui, lá no Inova Portos, né, onde eles nos demandaram, olha, eu queria reconhecer quem são os atores que estão dentro da minha área portuária. Quem entra eu sei, eu só não sei onde é que ele está. E essa é uma dor geral, né, conversando com alguns portos. Os portos, eles sabem quem entra, mas ele não sabe aonde é que está o caminhão, aonde é que está o motorista dentro da área portuária, né? E de repente ontem, conversando com alguns operadores aqui de alguns portos do Ceará, é uma dor deles também, ou seja, o caminhão e o motorista ou a equipe da transportadora está numa área que não deveria estar, né? E dado que há um incidente, um incêndio, uma explosão dentro da área do porto, qual é o plano de contingência para tirar esse pessoal de dentro do porto? Não tem, porque não sabe quem está lá dentro, né? Até uma questão de segurança, de containers que possam desaparecer ou carga, e ninguém sabe quem estava lá naquela área naquele momento, né? E como a gente trabalha com Big Data e dados é tudo, né? Então a gente pode se conectar com qualquer uma dessas soluções maravilhosas que estiveram aqui. Obrigado, professor Igor. Realmente fantástico. A gente fala de inovação e tecnologia e pensa muito na questão de produtividade, mas o professor Igor traz um novo olhar, né? A questão da segurança patrimonial, segurança da informação e principalmente segurança à vida, né? Inovação e tecnologia também pode ser aplicado nesse contexto. E você, Leandro, o que acha das sinergias? Eu acredito que a Hexagon é a que consegue se ligar com todas as startups aqui, porque a gente vê no drone, né? A gente poderia estar monitorando o embarque, né, por drone, né? Ontem acabamos falando um pouquinho sobre isso, né? Imagina o operador portuário saber exatamente que aquela lingada ou aquela quantidade de mercadoria já está armazenada no navio, né? Com o professor Igor, a parte de rastreabilidade, né? Hoje a gente tem lá o módulo de agendamento, a gente faz a rastreabilidade, mas não ao nível da startup da PS, né? E com o pessoal da i4C que a gente já estamos se conectando aqui para ligar o line-up da Hexagon ao plano de meteorologia, né? Então, assim, eu vejo sinergia total. Estou muito empolgado. Fantástico, Leandro. Obrigado. Bruno, possibilidades de sinergia aqui nos negócios? Não, sem dúvida. E eu faço das minhas palavras a do Leandro, que realmente, quando a gente para entender qual o impacto do trabalho de cada empresa daqui individualmente ela é uma peça do quebra-cabeça que é a logística completa. Então, desde a carga sair de um ponto A para o ponto B, o número de atores, a complexidade para essa carga sair com sucesso de um lado para o outro é incrível. Então, mar e tempo é uma das condições.
A rastreabilidade de todos os processos é outro. Você organizar o line-up direitinho é outra. Você ter um hardware que leve a carga de um ponto para o outro é um outro aspecto. Então é interessante a gente perceber que para chegar no nosso sonho, que é aquela operação on time, né? Que nunca vai atrasar, vai sair de um ponto A para um ponto B perfeitamente, não é trabalho de uma empresa só. É o trabalho de um complexo ecossistema de atores que vão estar colaborando, de fato, para chegar no melhor resultado. E não tem outra forma de chegar nesse resultado se não for com colaboração, com integração de dados, é o que a gente tem de melhor, com o que outra empresa tem de melhor, e chegar no resultado final que é o mais adequado para o setor como um todo. Então, estou bem empolgado aí de saber os próximos passos com o pessoal, como é que a gente vai fazer para chegar no resultado melhor juntos. Obrigado, Bruno. A gente tem algumas perguntas aqui da plateia, mas antes eu vou passar para o Wagner. Wagner, tem alguém que pode te ajudar aqui a entregar o pedido na janela? Com certeza. A solução aí do Bruno, assim como para o navio, na aviação é muito importante também termos ciência da meteorologia. E hoje a gente tem impacto às entregas por conta de, às vezes, não ter a precisão do local, né? Micro, na verdade, como ele apresentou, para a gente já prever e informar o cliente que aquela entrega não vai acontecer e sim a venda não ser realizada, né? E aí o cliente, não existe aquela frustração da espera por conta do tempo, do clima, que não é tão recorrente, mas às vezes acontece por conta do clima-tempo ali, né, que você comentou. Então são soluções, informações aí, como o nosso amigo o Leandro também traz, é uma rastreabilidade das encomendas. O cliente pode saber aí em tempo real aonde está a encomenda, se já chegou no drone, se já saiu do drone e está no last mile, chegando ali para o pessoal que fez a compra, né? Então, com certeza, eu acho que a gente tem muito a somar, a um contribui com o outro e assim a gente chega mais distante. Perfeito, Wagner. Obrigado. Vamos agora aqui nas perguntas da plateia, já temos algumas. A Mariana pergunta a Speedbird, como funcionam as entregas com drones? Como vocês já trabalharam? Acho que você podia dar um case de cada mercado, né? Um de bebidas, um de comida e talvez um de saúde. Claro. Vamos lá. Hoje temos uma operação acontecendo já há mais de um ano, diariamente, 7 dias na semana, para o iFood. Então a gente entrega, saindo de um shopping, entregando em um condomínio. É um trajeto que o drone faz em 5 minutos. Se for de moto ou carro, demoram 30 minutos. E aí perguntam, né, já adicionando aí, mas o motoboy não vai ter serviço? Não, a gente aumentou o trabalho do motoboy, que na verdade agora trabalha com uma moto elétrica, fazendo a entrega nos condomínios, nas proximidades. Então, ao invés de ele perder 30 minutos indo, 30 minutos voltando, né, ele faz mais entregas durante o dia e também o cliente recebe mais rápido. Né? Esse é um case já em funcionamento em Aracaju. Temos aí da BRF, bem interessante também, a gente trabalha com sêmen de suíno, de uma granja a outra, não é tão distante, mas a gente ganhou muito tempo na operação, porque a gente trabalha de uma área limpa para outra área limpa, eliminando assim também a possibilidade de contaminação cruzada. Então a gente leva do laboratório até onde vai ser feita a inseminação. Também já funcionamos lá há 7 meses, o cliente está super satisfeito, foi uma solução excelente que trouxemos. Na saúde, nós temos nosso parceiro de Minas Gerais, mas atende em 6.000 pontos do Brasil, em todos os estados, Hermes Pardini. A gente leva hoje resultados de exame toxicológico, exame do pezinho, de um hospital a outro, em Nova Lima a Belo Horizonte, onde um tem laboratório e o outro não. Então a gente leva a amostra e depois retorna com o resultado. Temos também o caso da Claro, levando tecnologia celulares, chip de Florianópolis, da ilha para o continente. Temos em Salvador, levando também cosméticos de um bairro a outro. Então sempre temos uma estrutura onde o drone decola, outra estrutura onde o drone pousa. Essa rota ela pode variar, mas não durante o voo, então podemos ter mais de uma rota, mas sempre que ele decola, ele já tem um ponto de pouso específico, próximo de uma área que existe uma grande demanda. Né? Então, hoje, a pessoa ainda não recebe em casa, mas ela recebe muito próximo da sua casa, reduzindo muito o tempo da espera e também colocando segurança na operação.
Excelente, Wagner. É realmente um case fantástico, né? Eu fiquei muito feliz quando descobri que a regulação aérea já permite esse espaço, né? A pergunta aqui do Hanner, não sei, Pinto, da NC, que pergunta para a I4C. Como ser preciso com ventos? Utilizam equipamentos físicos instalados no mar? Excelente pergunta. Para a gente fazer uma previsão do tempo, a gente tem dois ingredientes, né? A gente tem um ingrediente que é a previsão global, aquela previsão que eu mencionei que tem um pixel muito grande, e a gente tem um sensor localizado na região que se quer avaliar a previsão do tempo. Então, com esses modelos maiores, né, globais, a gente usa os resultados que eles têm para ter essa partida, esse primeiro dado. E o sensor a gente usa para dois momentos. Um momento analisando a histórico daqueles dados para calibrar a previsão. Então a gente faz uma previsão, ela dá um resultado que está fora do sensor. A gente volta, calibra, testa de novo. Quando estiver próximo, a gente diz que o modelo está calibrado. E em tempo real, de hora em hora, de 2 em 2 horas, tem algoritmos de machine learning que comparam o que está sendo previsto com o que está sendo medido pelo sensor, para que se o modelo estiver saindo da realidade, de hora em hora, de 2 em 2 horas, ele, volta. E aí aumenta essa acurácia nas primeiras 6 horas, 18 horas, 24 horas. Então é basicamente um problema de cálculo e correção com os dados reais. Então é assim que a gente chega nesse nível de acurácia, sendo super específico e comparando com os dados reais em tempo real. Excelente, Bruno. E a gente tem uma pergunta aqui da Suzane Carvalho para o professor Igor Pontes. Qual a disponibilidade da autonomia aqui em Fortaleza? Como funciona a modalidade? É uma contratação spot ou precisa de um tempo mínimo? Bem, eu acredito que seria autônomo, né? A palavra, né? Bem, o mercado de autônomo, que dentro da teoria, né, a gente chama de outsourcing da logística, que é a terceirização, é uma realidade que anda bastante facilitada e bastante comum, né? Hoje em dia você tem aí as empresas que se vendem no mercado como as maiores transportadoras do Brasil sem ter um caminhão, né? Empresas que fazem somente o match entre quem tem a carga e quem tem o caminhão, né? Então isso é uma realidade no mercado. E se nós olharmos para os mercados mais desenvolvidos do mundo, nós vamos ver que empresas que não são de logísticas não fazem logística, né? Isso é o que diz a teoria e o que nós vimos em países desenvolvidos, né? É um varejista na Europa, um varejista nos Estados Unidos, em países desenvolvidos. Por quê? Porque a logística ela vai ficando cada vez mais exigente na sua eficiência e na otimização, de modo que quem não for da área de logística não vai fazer logística. E aí, sendo mais direto na resposta, a ideia é que, uma vez que você tem uma indústria ou um varejo, que você não precise utilizar o caminhão, né, e só precise dele para uma operação específica, você suba essa carga, né, lance ela no mercado, e aí as empresas que têm caminhão ou autônomo, ou uma transportadora, né, o autônomo, aquele motorista que tem um caminhão, por exemplo, ele pode vir fazer a operação, e é simples a contratação, né, não precisa ter um contrato de terceirização específico, você faz ali um contrato para uma operação específica, né, então é por aí. Utilização de capacidade ociosa, né? Seja do frete, seja do caminhão, enfim, de todos os players. Excelente. A gente tem mais uma perguntinha aqui outra pergunta do Hanner, dessa vez para Speedbird. Qual a dificuldade de conseguir viabilizar a liberação da ANAC para voar com os drones? Pergunta muito boa. Claro, eu imagino que seja para viabilizar a entrega até, de repente, na casa, né? A dificuldade, vou começar um pouco lá do começo, a dificuldade foi certificar a aeronave para dizer que ela era segura e provar que ela era segura para voar com a entrega, né, do cliente em áreas urbanas ou áreas rurais. Então fizemos testes, inúmeros testes, horas de voos, precisamos mostrar a aeronave para a ANAC, fazer uma vistoria técnica. Todos os voos são gravados, tela e áudio do operador, né? Então existe uma segurança comparando com a aviação tripulada na nossa operação hoje com o drone.
E para que a gente consiga avançar, né, os órgãos reguladores, não só no Brasil como no mundo, estão discutindo entre si o como eles vão fazer para trazer essa inovação para dentro de uma regulação já um pouco antiquada, né, mas que está mudando, né, para que a gente possa fazer voos aí por cima de casas, por cima de pessoas e com isso a Speedbird também, como outras aí que podem contribuir com isso, é fazer horas de voo, provar a segurança, mostrar que o modal é seguro e que traz benefícios para todos. Excelente resposta, Wagner. De fato, a regulação ela parece ser uma dificuldade muito maior do que a tecnologia em si, né? Sempre que se fala de grandes inovações, as questões sociais e legais acabam, às vezes, avançando com muito mais dificuldade, né, do que a tecnologia em si. A gente está chegando aqui ao final desse painel e a gente tem mais uma perguntinha para o professor Igor Pontes. Qual o tempo de reação para caso ocorra algum imprevisto na rota dos caminhoneiros, isso ser informado aos motoristas? Explicar como essa comunicação é feita com eles remotamente, sabendo que em algumas regiões do Brasil a cobertura não é tão boa, por exemplo. Bem, excelente pergunta. Existem várias formas de você captar dados, né, de um caminhão. A mais confiável é a satelital, né, onde o caminhão é embarcado um sensor no caminhão, né, chamado de telemetria, e esse aparelho ele se comunica com o satélite. Então isso evita as áreas de sombreamento, né? Quem fez a pergunta, né, deve conhecer que se você usa o celular do motorista para rastrear o caminhão, você vai ter áreas em que não tem o serviço, né, de telecomunicações e aí ele entra na área de sombreamento que a gente chama. O satelital já não tem esse problema, né? Então funciona dessa forma. Se você quer um tipo de rastreamento mais confiável, um que manda informações em segundos, né, envia dados em segundos, esse tipo de rastreamento é o chamado de telemetria. E aí é um hardware que é colocado no caminhão e você paga por um pacote de dados que são emitidos por esse aparelho, né? Nós captamos esses dados, né, porque eles são dados brutos, processamos ele em tempo real e geramos essa informação tudo em tempo real devido, como eu falei, termos uma arquitetura de Big Data. Então é muito rápido. Então, só para ilustrar com um exemplo, se o nosso cliente disser, eu quero ser informado que o caminhão, se ele passar de 3 minutos parado com a ignição ligada, eu quero ser informado. Em 3 minutos, deu 3 minutos e 0,1 segundos, a informação vai chegar no celular do gestor de frota ou daquelas pessoas cadastradas. Então, em tempo real, ele pode pegar o celular e perguntar, ligar para o motorista e perguntar por que está parado. E aí, com isso, né, um dos nossos maiores cases, que é na Companhia Siderúrgica do Pecém, em 2 meses lá eles economizaram R$80 mil com esse nosso aplicativo, né, justamente por passar a reconhecer o comportamento do motorista. Excelente, professor Igor. Nossa, por mim aqui eu ficava até a hora do Jogo do Brasil. Mas certamente tem um painel tão interessante quanto esse, né, para falar sobre os portos. Vão ter cases bacanas aqui. E a gente vai prestigiar. Nosso tempo está esgotado. Eu tive uma experiência fantástica hoje aqui como mediador desse painel. Gostei muito de conhecer todos os colegas aqui. Alguns eu já conhecia de Teams, né, de reuniões online. Encontrei todos aqui pessoalmente. Fico muito feliz de que esse tema esteja ganhando importância aqui dentro da Expolog, né, uma grande feira. Já está indo para quase a 20ª edição. Né, um evento muito tradicional. E espero voltar mais vezes. Agradeço aí mais uma vez o convite da minha amiga Nid. Obrigado, pessoal. Os agradecimentos ao senhor Raul Lamarca, que gentilmente aceitou o convite para mediar este painel, aos nossos painelistas Igor Pontes, da PSTec, Leandro Duca, da Hexagon Pro, Bruno Balbi, da iForcia e Wagner Delbage, da Speedbird Aero. Vamos ao registro fotográfico. E mais uma vez, os agradecimentos aos nossos ilustres convidados.